Meu amigo, você tem uma empresa e essa empresa está, como eu disse, indo para o buraco, está endividada, está tudo errado, nada está dando certo, você não está conseguindo administrar essa empresa. Você precisa de cortar gastos, você precisa de arrumar a vida financeira da sua empresa. Para isso, você precisa procurar um profissional que você acha que é muito caro, que eu não vou fazer isso. Não, mas esse profissional não é caro e ainda ele pode te ensinar como você pode cortar gastos e pôr a sua finança da sua empresa em dia. Estou recebendo aqui o Juscelino Brasílio, ele é economista, ele faz orientação para empresas e para pessoas físicas também, como pode melhorar as suas finanças. Juscelino, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A pessoa tem uma empresa. Eu conheço pessoa que tem uma empresa há muito tempo, né? Vou te dar até assim uma coisa, não vou falar nome, que é antiético, mas tem uma rede de supermercado que era 7 supermercados em pontos estratégicos que iam muito bem. Durante anos teve muito movimento, mas um movimento assim, concorrendo até com grandes redes. Aí o pai faleceu e quem assumiu a administração foi o filho. E essa empresa faliu e foi para o buraco. Tá? E isso acontece muito, né? Muito. Com várias empresas. Frequência. A visão diferente. Isso daí é uma situação em que a gente recai na administração financeira da empresa. É um trabalho que o administrador ou empreendedor, tá, tem que ter junto a um profissional que trabalha dentro da empresa, e se não tiver, esse administrador tem que procurar ter, porque o empresário ele é formado, ele tem formação assim na área específica do trabalho dele, mas na parte administrativa, financeira, não tem tempo para lidar. E às vezes o problema... Uma empresa pode ser uma empresa ótima, mas se ela não ter um controle financeiro, pode entrar o dinheiro que for, né? Sim, sim, porque a visão financeira vai estar diante dos olhos dela quando ela monitora. Ou seja, ela tem um trabalho de monitoramento dos recursos que estão ali circulando dentro da empresa. Não é aquela coisa visível, né, de estar vendo um produto sendo estocado, sendo vendido, passando pelo caixa, no caso do supermercado, passando pelo caixa, tudo bem. Mas tem aquela parte, vamos chamar, invisível, que são os recursos que estão sendo contabilizados de tudo aquilo ali. Na contabilização de custos, né, na entrada do produto, na saída, que são ali, que tem que ser monitorados. E muita gente não faz esse tipo de monitoramento, porque não tem tempo. E outra coisa também, o que acontece muito no Brasil, muitas empresas se abrem, muitas, e fecham, depois de 1 ano e meio. Né? Por quê? Começou tudo errado. Então você também está abrindo uma empresa, você pegar um profissional, um economista, que ele vai te orientar, olha, eu estou abrindo essa empresa, meu investimento é tal, e eu preciso usar que caminho para fazer essa empresa durar, ganhar dinheiro e não entrar em endividamento. Isso. Bem, no caso, se eu estou uma empresa comercial, o importante é vender. Né? Mas vender e não tiver o controle? Pois é, tem que vender. A primeira coisa é pensar em vender. Então, Sim. aí aquele trabalho comercial, né, de vender o produto, de vender aquela imagem daquela empresa, as coisas todas, fazer ela ser reconhecida, conhecida e reconhecida, né, os produtos. Como você falou, se não controlar o que está entrando dentro da empresa, é claro que não vai ter uma ideia geral do que está acontecendo na sua empresa
Quando você não está olhando certas coisas, como supor, você está vendendo o produto, mas você tem que pensar que está entrando dinheiro. Você não está vendo dinheiro, não é aquele dinheiro que está no caixa lá. E aquele dinheiro que está entrando, tá, já está comprometido. Tá? Tem que ter essa ideia. Você compra, mas você tem que pagar, né? Tem que estar, aquele dinheiro já está comprometido. E uma das coisas que acontece muito quando se empreende numa empresa, vamos falar assim de empresas familiares, que a gente trabalha bastante. Uma empresa com paternalismo. Isso, que trabalha sem ter aquela visão profissional ainda da coisa. É profissional, mas não tem assim, uma visão profissional. É familiar. E acontece muito disso, misturar despesas pessoais com as despesas. Isso é um buraco. Isso é verdade. É o primeiro passo para dar errado à empresa. Tá? Infelizmente, tem que ser firme nisso daí. Quando o empreendedor traz para dentro da empresa despesas da família, despesas pessoais até, e confunde com as despesas da empresa, tá? Então, ali você não consegue ter o controle quando você não está preparado para lidar com essa coisa de controlar, de monitorar, de contabilizar, né, o que está acontecendo na sua empresa. Porque o dinheiro que está ali, está saindo, está pagando o quê? Né? Está pagando coisas da pessoa, está pagando coisas da empresa. Então, tudo bem, aquele dinheiro lá é da empresa, mas é a parte que lhe cabe. Eu falei assim, calma, né? Às vezes eu falo assim, o dinheiro que está entrando, muitas vezes é para cobrir os custos de manutenção da empresa. Você tem folha de pagamento, você tem que pagar um funcionário. Tem empresas pequenas que eles fazem muito isso, principalmente empresa de família, que eu acho que isso é um perigo, né? Entra dinheiro no caixa. O filho quer comprar alguma coisa, vai lá e pega o dinheiro no caixa, vai lá e compra. Isso. Ele começa a misturar tudo, né? Quer fazer uma compra, vai lá, tira o dinheiro no caixa. Isso é totalmente errado, né? O que entra no caixa, ele tem que ser fechado à noite, né? E tem que ser depositado, não é assim? E ter um controle. E as compras também, também tem que ter um controle muito grande, porque essa empresa, principalmente no começo, ela leva um tempo para ela acontecer, não é isso? Sim, sim, tem que ter a recuperação. A recuperação, né? A recuperação daquilo que você investiu, né? E surpreendentemente, não é só empresa familiar, não. A empresa grande também faz isso. É a famosa retirada, tá? E depois tem que ser feito uma contabilização dessas retiradas. Isso acontece, tá? Vamos ser bem claros nisso daí. Isso acontece com pequenas, médias e grandes empresas. As famosas retiradas, tá? Mas é claro que numa empresa familiar, uma empresa pequena, uma microempresa, essas coisas todas, é mais difícil porque não tem um capital de giro ainda possível de que possa fazer essa retirada e ser coberto logo em seguida, né? Mas como eu digo que o monitoramento, no caso de uma empresa, é a contabilização, né? A contabilização da sua empresa, que tem aquela parte contábil fiscal, que toda empresa tem que ter um contador, né? Um contabilista que administra a parte do fisco, né? A parte fiscal da empresa, aquele é o que vai fazer o cumprimento do dever perante o Estado, perante o município, né? Mas tem aquela contabilidade gerencial, que é aquela que está dentro da sua empresa, que precisa ter um profissional tal que separe as contas da empresa e mostre depois um relatório de quanto que daquela conta está sendo... Que essa empresa não seja uma extensão à sua casa, né? Exatamente. Você não pode misturar, né, despesas pessoais com as despesas da empresa, tá? E daí viram um Deus nos acuda. Porque por isso que fecha muita empresa. Fecha basicamente, né? Por isso. Lógico, vender, você tem que vender. Pode estar vendendo, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro e você tem que repor mercadoria. Tá. Então, um administrador financeiro com uma orientação externa para poder dizer, olha, a empresa tem que caminhar com os recursos que oferidos na venda ou nos serviços. Você não pode gastar mais do que entra, né? Essa é a receita geral. É geral, né? Para qualquer situação. Qualquer situação. Para uma pessoa, para uma família, para uma empresa e para um país. Como é que você vai gastar aquilo que não tem, né? Tá.
Então você tem que ter exatamente, ó, entrou 100, gasta até 100. Se gastar 101, você vai ficar devendo 1. Quanto tempo eu vou levar para pagar esse 1 que eu estou devendo, que eu passei? Aí tudo bem. Uma 1 o quê? Eu só falei 100 e 100. 1. Mas pode ser R$1, mas pode ser 1.000, pode ser 1 milhão. Tudo depende do tamanho, né, da unidade. Tá? Se eu for falar em 100 milhões, tá? Se eu gasto 101 milhões, logicamente eu vou ficar devendo 1 milhão. Né? Muito mais difícil de recuperar do que aquele que deve R$1. É verdade. Né? É. Mas o importante é que a receita fica bem clara, a não gastar mais do que arrecada. E nas empresas pequenas, normalmente o que acontece? A empresa não está monitorando, não está contabilizando as suas contas, ela gasta mais, porque ou seja, ela tem despesas superiores à sua receita e não está percebendo. E acaba depois recorrendo aos empréstimos bancários para cobrir aquelas despesas. Principalmente deveres como funcionários. Isso é folha de pagamento. Impostos. Os impostos. São obrigações que, vendendo ou não, estão lá. Ele existe. É uma coisa que você não tem como fugir, né? Não tem como fugir. É uma despesa fixa, né? Exatamente. São despesas que você... que foge tem parte dos insumos, dos custos para você manter a empresa, né? Mas você tem aquilo que é obrigação. Os encargos, vendendo ou não, você vai ter que ter esse tipo de recurso. Olha, gente, eu acho que o melhor caminho que você tem, você está com sua empresa aí, não está conseguindo administrar, já está endividado, ou você está querendo abrir uma empresa, a melhor coisa que você faz é contratar um profissional que não é caro para te dar uma orientação e fazer todo um esquema como você pode mudar o caminho dessa empresa para que ela fique em dia e você não fica doente junto com a sua empresa. O Juscelino, ele te dá a orientação, se você quiser contratar ele para sua empresa ou até pessoal também, você pode ligar, marcar um horário com ele, vai até a sua empresa, ele vai te orientar e vai acompanhar como você pode fazer essas mudanças na sua empresa para que ela passe a ser uma empresa sólida, não é isso? Sim, uma empresa viável. Economicamente. Né? A empresa sólida vai depender do tempo, né? O quanto que ela vai ser reconhecida no mercado. E leva um tempo para isso. Leva tempo. Né? Não é assim da noite para o dia. Qualquer empresa que hoje se diz grande, né? O tempo, a maturidade, o tempo que levou para ela se consolidar perante a sociedade, não foi coisa de um ano. Não. Né? É verdade. E sendo uma empresa sólida, tá? Ela vai trazer para próximo dela empresas sólidas também. Quem é que não quer trabalhar junto de uma empresa que tem um nome de mercado bem reconhecido? Né? Que honra seus compromissos. Isso, né? que honra seus compromissos. Tem muitas por aí. Tem. Sabe? Quando você ouve falar de certa empresa, coisa assim, olha, você quer ser fornecedor dessa empresa, a pessoa... Vira uma referência, né? Sim, isso daí. É criar valor na empresa também. Porque quando você trabalha de uma forma correta, mesmo com as obrigações, o custo que nós temos para manter uma empresa no Brasil, mas quando você administra bem os recursos, tá? Consegue sobreviver, porque vai depender, como eu falei, depende muito da venda. Você tem que vender o produto, você tem que prestar um serviço conforme for a atividade que você queira. Né? Quando você tem essa condição de que está vendendo, está administrando os recursos que tem, está dando um passo do tamanho da perna, né? Você com o tempo será reconhecido. Porque você, no caso, você honra os compromissos, você honra os fornecedores, tá? E outra coisa, é muito legal você ter uma empresa que está tudo certinho, que você sai da sua empresa feliz, você chega na sua casa,
você não tem aquelas crises de ansiedade, de preocupações, de insônia, não consegue dormir à noite. Isso tudo só vai gerando uma insatisfação muito grande e só vai piorando, né? Sim. O empresário tem que estar satisfeito com o negócio que está, do seu negócio, do seu empreendimento. Tá? Ele tem que ser entusiasmado. Tem. Para você pode mudar isso. Se você precisar de uma orientação na sua empresa ou pessoal, liga para o Juscelino. É 011 99371 6711. 011 99371 6711. Tem o telefone. 011 96365 5193. De novo, 011 96365 5193. Obrigado, Juscelino. Eu que agradeço. Abraço, até a próxima. Um abraço.